vamos abordar o assunto das franjas na orla ou na veste de um sacerdote. A paz do Senhor Jesus Cristo. Nesse estudo, vamos falar sobre o talit, que é manto de oração dos judeus, e também do tzitzit, as franjas na língua original hebraica. Você sabe o que é o talit, o manto de oração dos judeus? Esta vestimenta é muito importante para os judeus até os dias de hoje. Ela é usada pelos judeus ortodoxos, que seguem rigorosamente as leis da Torá. Talit é um manto que os judeus colocam sobre a cabeça durante os períodos de oração, nos primeiros raios de sol da manhã. Hoje, existe também um tipo de camiseta que faz o papel do manto. Mas o mais importante desse manto é o tzitzit, que contém as franjas penduradas nos 4 cantos do manto. Essas franjas são compostas por 8 cordas e 5 nós, conforme a tradição judaica. Vamos aos detalhes de cada. Primeiro, as 8 cordas representam partes do nosso corpo. Na cultura judaica, acredita-se que o corpo possui 8 portas de contaminação. Essas portas são vias pelas quais os pecados podem entrar e nos afastar da presença de Deus. São elas: os olhos, o nariz, a boca, os ouvidos, as mãos, os pés, os órgãos genitais e o coração. Segundo, os 5 nós representam os 5 livros da Torá, escritos por Moisés, nos quais estão contidas as 613 leis de Deus. Vamos ver nas Escrituras onde Deus ordena o uso do tzitzit. Vamos à leitura do texto de Números 15, 37 até 40. 37. Disse o Senhor a Moisés, Ine 8. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas, franjas, pelas suas gerações, e as borlas em cada canto, presas por um cordão azul. 39. E as bordas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando. 40. Para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis a vosso Deus. No princípio, a ordem de Deus era fazer as franjas todas brancas e entre elas um cordão azul, o qual representava toda a lei, para que, ao olharem para a corda azul, se lembrassem das leis e não adulterassem contra as leis, para que assim se fizessem santos diante de Deus. Para fazerem esse cordão azul, os hebreus daquela época extraíam pigmento azul de um peixe, mas entrou em extinção o tal peixe. Por esse motivo, e para não fazerem contrário ao mandamento de Deus, colocando um azul extraído de plantas. Então, decidiram fazer os 5 nós representando a Torá nas 8 cordas que representam o corpo. No Novo Testamento, podemos ver que ainda era guardado esse mandamento, porém, na época de Jesus, o sacerdócio estava corrompido, e muitos conseguiam o ofício de sacerdote até pagando propina, mesmo que não fossem levitas, para serem reconhecidos pelos homens. Vamos à leitura do texto que Jesus censura os escribas e fariseus em Mateus 23, 5 até 7. 5. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. 6. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. 7. As saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Esta passagem também se encontra em Marcos 12, do 38 até 40, Lucas 11, do 37 até 52, e o capítulo 20, do 45 até 47. Havia uma crença naquela época que quanto maior era a franja, mais conhecimento se tinha da lei, e mais justa era a pessoa que a levava, fazendo todos crerem que se alguém doente tocasse na franja da veste daquela pessoa, seria curada. Mas isso não acontecia. Agora veja o contraste dos fariseus com Jesus. Espere um pouco. Jesus usava talite com seus tzitzit? Sim. Quando Jesus chegou com seus discípulos na terra de Genezaré, lhes trouxeram todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar a orla das suas vestes, e todos os que tocavam ficavam sãos.
Aqui temos traduzido orla do grego koiné, e se refere à mesma palavra hebraica tzitzit, para franja. Todos tocavam nas franjas das suas vestes e eram curados. Mateus 14, 34 até 36. Marcos 6, 56 e Marcos 7, 1 até 23. E Lucas 6, 19. Só por este ato todos já sabiam que Jesus era uma pessoa especial. O Evangelho de Marcos também nos diz. E por fim, temos a história de uma mulher que sofria há muitos anos de fluxo de sangue e tinha que ser separada do povo por causa da sua imundícia. Pois, segundo a lei, a tudo e a todos que ela tocasse se tornavam também imundos. Vamos à leitura do texto de Lucas 8, 43 até 48. E uma mulher, que tinha o fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla das suas vestes, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como logo o sarara. E ele lhes disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Essa passagem acima também se encontra em Marcos 5, 24 até 34 e Mateus 9, 19 até 26. O que nós notamos nesses versículos? Porque as pessoas eram curadas apenas tocando nas franjas das vestes de Jesus, porque ele sim era verdadeiramente santo. Mas esse texto nos remete ao Velho Testamento, em Malaquias 4:2, quando diz: Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. A palavra asa, em sua língua original, também pode ser traduzida como canto, referindo-se ao canto da vestimenta. Entenda bem, os cantos da orla ou das asas trarão o sol da justiça e a salvação. Ou seja, as franjas aplicadas nas orlas do manto dos judeus simbolizavam a cura por meio do poder de Deus. Foi por isso que Jesus disse: Porque de mim saiu o poder. Neste momento desejo orar por você, Senhor Jesus. Não conheço o nome dessa pessoa que está escutando neste momento, nem onde mora, mas te peço que ela seja tocada pelo teu poder, na ferida que a entristece todos os dias. Que ela possa tomar uma decisão em sua vida, assim como fez a mulher do fluxo de sangue. Se eu apenas lhe tocar, serei curada. Tocar não é abraçar, é um ato de fé. E por fim, que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Pastor Kleber de João Pessoa, Paraíba.